Nada é mais perigoso para uma comunidade, uma família, uma igreja, uma empresa do que uma pessoa que tem veneno na língua. Uma pessoa com espírito de fofoca, uma fofoqueira, ela é causadora de prejuízos irreparáveis, seja na igreja, seja na escola, na empresa ou na família. É sobre isso que eu quero falar com você nesta série Transformados para Transformar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale, cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando eu falo de uma pessoa com a língua carregada de veneno que mata, eu estou também falando da língua do mentiroso. Paulo continua: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Agora veja o que Paulo diz no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando Paulo fala não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele está falando de palavra podre, porque torpe aqui no original é podre. No verso 30, Paulo continua: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E veja como ele vai falando sobre um estado emocional, ele vai falando sobre emoções que podem levar você usar a língua mais para destruir do que para edificar. Verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia ou maledicência. Agora você me pergunta: Josué, quando é que o diabo assume o controle da nossa língua? A Bíblia diz assim, aquele que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a própria alma. Em Provérbios, lemos, capítulo 18, verso 21 de Provérbios, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Quando é que a língua é usada mais para matar do que para fazer viver? Mais para destruir do que para construir, edificar? Quando o diabo assume o controle da nossa língua. Agora, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. E é interessante que o diabo assume o controle da língua de uma pessoa quando esta pessoa perde o controle das suas emoções. Não é por acaso que a Bíblia diz que uma das virtudes do fruto do Espírito é mansidão. E mansidão é ter as emoções sob controle. E quando é que isto acontece? Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso temperamento, das nossas emoções. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo colocou nesta sequência aqui, irai-vos e não pequeis. Ou seja, mesmo quando nós estamos irados, não podemos perder o controle das nossas emoções para que o diabo não assuma o controle da nossa língua. E quando é que o diabo está no controle da língua de uma pessoa? Quando ela fala mais para destruir do que para construir. Quando ela fala mais para amaldiçoar do que para abençoar. Quando ela fala mais para denegrir do que promover a reputação de alguém. Você sabe o que significa difamar? Difamar significa tirar a boa fama.
É falar mal do pastor, é falar mal da esposa do pastor, é falar mal da família do pastor. É falar mal do patrão, é falar mal do líder, é falar mal do irmão, é falar mal da irmã. Sabe por quê? Muitos filhos têm dificuldade de ir para a igreja porque estes filhos ouvem os pais falando mal da igreja em casa, falando mal dos irmãos em casa, falando mal dos pastores em casa, falando mal de todos em casa. Como é que estes filhos vão amar a igreja, amar os pastores, amar o ministério, se o que eles ouvem em casa é só o lado negativo de tudo e de todos? Preste atenção. O apóstolo Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, palavra que denigre, palavra que difama, palavra que mancha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra imprestável, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. De acordo com o que eu falo, com o que você fala, o que nós falamos, nós glorificamos a Deus ou entristecemos o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. E Paulo diz: longe de vós toda amargura, porque isso leva você a ter uma língua afiada como uma navalha, contendo veneno como uma flecha mortífera. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma pessoa com uma língua carregada de veneno mortífero, ela é pessimista, ela é negativa, ela é ingrata, ela não fala para abençoar, ela não fala para edificar, ela não fala para construir. E aí você me pergunta: pastor Josué, como é que eu posso ter uma língua abençoadora? Paulo nos dá o caminho aqui, Efésios capítulo 5, verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós vivemos uma vida guiada pelo Espírito, orientada pelo Espírito, uma vida cheia do Espírito, olha o que ele diz aqui, falando entre vós salmos. Aí você abre a boca, sai salmos, entoando e cantando e louvando, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração hoje é para que o Senhor encha você do Espírito Santo de tal maneira que quando você falar, você vai falar aquilo que abençoa, que edifica, que transforma e que agrega valor à vida das pessoas. Antes de orar, eu quero que você coloque aqui um testemunho ou uma palavra de gratidão ao Senhor. Eu quero que você coloque aqui ou um pedido de oração ou uma pergunta, mas eu quero que você escreva algo relacionado a mensagem que eu ministrei, ou então um pedido de oração que você tenha para fazer. Escreve aqui, todos colocando aqui ou um testemunho, ou pedido de oração, ou uma pergunta, ou uma sugestão, mas escreve alguma coisa aqui relacionada ao nosso ministério, a esta palavra, ok? E eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E no final eu tenho uma palavra muito pontual para entregar para o seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por este momento, obrigado por esta hora.
Obrigado por esta irmã, por esse irmão. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que sempre vem a nós como uma espada afiada para nos abençoar, para nos orientar, para nos levar a crescer, Pai. Pai, a tua bênção sobre a vida de todos, a tua bênção sobre a casa de todos, a tua bênção sobre o coração de todos, Senhor. Eu abençoo vidas, eu abençoo famílias, eu abençoo lares, eu abençoo aquele que está triste para que ele seja agora batizado com o batismo de alegria, aquele que está sentindo um vazio, que seja cheio do Espírito Santo, aquele que precisa de uma orientação, que receba uma orientação através do teu Espírito, da tua palavra, aquele que está de cura para as emoções, cura para o seu corpo físico, cura de uma enfermidade, seja de que ordem for. Eu oro por aqueles que estão vivendo um tempo de depressão, para que sejam libertos, curados, sarados, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo os casais, as famílias, as crianças, os adolescentes, os jovens. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua cabeça, deixe um brilho aparecer nos teus olhos. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Não saia sem se inscrever no meu canal. Você precisa se inscrever no meu canal. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Por isso, quando você se inscreve, o YouTube leva a sua mensagem para mais gente, entrega para mais pessoas. Então, clica agora aqui no inscreva-se, ativa o sininho e clica na palavra todos. Pronto, você já entrou nessa lista dos implantadores da cultura do reino de Deus. Um grande abraço e Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada a mensagem de amanhã.